Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Dia 23 de janeiro de 2020. O título do nosso vídeo de hoje é A Nova Era. Entramos num patamar na humanidade, hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2020, e esse patamar ainda continua sobre a questão do viver individual. Esse viver individual, ele acarreta, tá, na somatória de toda a problemática do mundo. Pois nós temos aí uma enxurrada de informações chegando até nós através da internet, através de vários canais, não televisão, mas a televisão também já dá uma prova do qual o patamar onde a humanidade se encontra nesse exato momento. Esse patamar arremete, gente, a nós pensarmos um pouquinho sobre muitos acontecimentos aí, e até já deixando bem claro aqui que a gente, dentro dessa parada, a gente está estudando, analisando o contexto geral da humanidade, e ainda não se chegou no consenso, né? E ontem mesmo até estava olhando a TV, e aí documentários de pessoas que estão festejando por causa que chegou a vacina, comprando caixa de foguete, agora que vão festejar o ano novo, agora que começou o ano novo, porque chegou a vacina. Então, esse tipo de situação, esse tipo de reação das pessoas em relação a isso tudo que está acontecendo, acarreta o patamar onde a humanidade atingiu. Nós evoluímos em tecnologia, evoluímos em
nos eletrônicos, aparelhos eletrônicos, mas o pensamento humano ainda continua parado na Inquisição. Porque se julga, se pensa em viver somente somente o individual e não o coletivo, né? Não se preocupa em se compartilhar nada e, enfim, né? Continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas temos aqui no canal N vídeos, N estudos e vai vir muito mais ainda para sairmos desta problemática. Eu comecei este vídeo, gente, com este apontamento e a visão para que a gente esteja ciente de que a vida ela é perfeita, ela é bela, ela é maravilhosa, ela é abundante e ela é próspera. A vida é Deus. Mas para que a gente esteja ciente disto, a gente precisa praticar isto, a gente precisa sentir isto. O ensino do caminho infinito, os ensinos de Joel Goldsmith, nos trazem uma visão nova da vida. Que não é nova, né? Na verdade, essa visão já vem de 2.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, desde o início. Primeiro capítulo da Gênesis ali, onde fala que nós somos a imagem e semelhança, enquanto ser espirituais, a imagem e semelhança de Deus. Então a problemática de tudo que acontece, e é N coisas, tá, gente? N coisas, N situações, tá? Os problemas gerais da vida, que a gente vê que estão manifestos na vida, os problemas das famílias para solucionar, para que haja um amor, essa troca, né, para que haja o amor, que ainda não foi entendido, e aí passa-se geração, até que seja entendido isso, equacionado isso, transmutado isso, essa diferença, esta guerra entre pessoas, tá? Tudo que foi vivido de um mito mitológico, a mitologia, a mitologia grega, tudo isso é mito. Mito é mito. É mito. Por isso que a nossa vida, num contexto geral, é uma mitologia. A nossa vida de hoje, que nós estamos vivendo humanamente, é uma mitologia. Porque a realidade disto tudo aqui, a realidade disto aqui é espiritual. Então, se nós estamos vivendo em problemas da vida humana, problemas de N circunstâncias, nós não estamos vivendo sobre a realidade. Voltando do caminho infinito do Joel. Há 500 anos atrás surgiu um metafísico que ele foi uma pessoa, um comerciante, uma pessoa comum, né, cujo o pai dele tinha negócios, depois ele foi trabalhar com o pai, assumiu os negócios do pai dele, e ele teve um vislumbre depois de um problema que aconteceu com o pai dele. Na época existia praticantes de ciência, da ciência cristã, e ele pediu auxílio desses praticantes para que houvesse a cura do pai dele. E foi aí que ele teve esse primeiro vislumbre desta prática, desta ciência, a ciência divina. E aí, depois disto, Joel começou a desenvolver, a estudar, a praticar. Logo, claro, né, gente, Joel, ele depois de um tempo, ele sendo praticante, depois de ele chegar à iluminação espiritual, ele teve um período de escassez na vida dele, uma escassez profunda. E ele não estava entendendo ainda o que era aquela escassez. Ele resolveu soltar, resolveu meditar. E a resposta veio. Veio como que? Como que ele ainda conservava o sentido material da vida em seu corpo, em sua mente. Então,
isso é espetacular. Jung, antes de Joel, existiu Jung, Carl Gustav Jung. Ele codificou a psicologia, a psicanálise, a psicologia. Ele foi muito mais além de uma psicologia superficial. Ele decodificou a alquimia. A alquimia. E dentro do processo de individuação, esses processos alquímicos, eles nos ajudam e acontecem na nossa vida cotidiana, para que nós chegamos a essa lapidação ou purificação deste ser que é perfeito, que é límpido. Então, a alquimia nada mais é do que as limpezas que a gente tem na consciência. Alquimia consciencial, porque é o desdobramentos que Joel fala que a gente tem, porque se não entender isso, gente, por que eu falo na nova era? A nova era é o entendimento de todos esses processos que a gente está explicando aqui. Todos esses processos, porque se não for entendido isso e for permanecer na escuridão espiritual que existe entre todos os seres viventes do planeta Terra, não vai haver evolução. Vai haver vai haver o quê? Vai haver aqueles poucos que chegarem à compreensão destes ensinamentos, os poucos que estão fazendo e se dedicando para isso, e aqueles que não chegarem, infelizmente, eles vão ser. Vai haver um estado reencarnatório em outro lugar, em outro planeta, numa outra frequência e assim por diante, porque tudo é eletromagnetismo. Então, a coisa é simples e prática. Mas aí, continuando no contexto Joel, então Joel ele teve desdobramentos de consciência muito superiores. Joel foi o mais importante metafísico dos últimos 500 anos. Então, na consciência de Joel, ele chegou a um estado que ele sempre fala nos seus textos. É um estado onde que não há impedimento algum, não há limitação alguma na consciência. Porque qual é esse estado? Esse estado é o estado de individuação, ou seja, o superego, iluminação espiritual. Esse é o estado. E quem é que vai entrar em um conteúdo desses? Estudar alquimia, estudar Joel, estudar Carl Gustav Jung, estudar todos esses conhecimentos. Então, os conteúdos do próprio professor Welley Couto, que ele continua estudando, ele é um cientista, ele é um pesquisador. Por incrível que pareça, além de todo o conhecimento que ele tem, ele ainda continua trabalhando e estudando e ajudando. Ele estuda, gente. Ele estuda. Então, não é o pilim-pim-pim, o estralar de dedos, que você vai colocar alguma coisa em sua mente e você vai manifestar. Não. Joel ele fala que a mente não tem poder algum para criar nada. Por que que não tem? Não tem porque o cérebro, o coração, ele tem um pulso eletromagnético 60 vezes mais que o cérebro. E um campo, ele tem um pulso magnético, um pulso de 60 vezes mais que o cérebro. E um campo eletromagnético 5.000 vezes mais que o cérebro. Então, é o sentimento disto. Estudar, todos nós estudamos, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos lendo, alguns estão meditando 1 ou 2 vezes por dia. Mas, será que desta forma iremos chegar ao conhecimento, o lugar onde Joel chegou, o lugar onde Mary Baker Eddy chegou, o lugar onde que vários outros
que muitos outros que a gente não conhece, não conhecemos, ouvimos falar na história que chegaram, os alquimistas, por exemplo. Então é isso, meus irmãos, é isso. É estar cada dia mais presente, aterrados aqui, cientes que nós estamos dentro de um planeta que está num estado evolutivo acelerado, porém a humanidade ainda não percebeu que a própria consciência é que devemos mudar o sentido de consciência. Devemos mudar o sentido do sentido material para o sentido espiritual, porque aqui é o próprio mundo espiritual. Não há outro mundo. Não há outro mundo. Então, Joel, passando por todas essas questões, né? Antes disso, ele começou com a ciência cristã, ele lia o livro Ciência e Saúde, ele lecionava, ele era um dos leitores principais da Igreja Ciência Cristã. Depois, ele codificou tudo aquilo que ele aprendeu e ele codificou no chamado Caminho Infinito, que é um compilado de tudo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou na vida dele, através dos ministérios de cura, nos ministérios de atendimentos que ele fazia. Então, ele codificou a obra do Caminho Infinito. E o Caminho Infinito, a premissa do Caminho Infinito diz que nada mais é do que nós realizarmos a experiência de Deus. Ponto. É a realização do Verbo tornado carne. Ou assumir a nossa imortalidade. Primeiro capítulo do livro O Caminho Infinito. E por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil assumir a imortalidade? Porque existe uma atração, existe um campo atrator chamado inconsciente coletivo. Esse campo atrator nos atrai para as questões da carne. E quando a gente começa a entrar dentro desses estudos mais profundamente, a gente sente dentro de nós que há estas forças atuando, né, que puxa nós para a atração para o lado da carne, o sentimento da carne, ou seja, aquele eu, esse eu, que é nós mesmos, né? Esse eu que é o ego, que é nós mesmos. O ego, ele não é uma pessoa diferente. O meu ego fez isso, o meu ego fez aquilo, o meu ego... Não, o ego é a própria pessoa. É o Roberto, é o Cristiano, é a própria pessoa, é o ego. Mas dentro da própria pessoa existe o chamado centelha divina, ou o ser individual. Como nós aprendemos no Caminho Infinito, o ser individual, ele é a individuação, é o alinhamento do ego, superego e, né, do inconsciente, do id, do inconsciente e do próprio ego, que ele sai de lado, ou seja, ele se rende ao superego. E aí as coisas começam a acontecer, a gente começa a vislumbrar. Jesus Cristo, o nosso maior mestre, o nosso caminho, o nosso amor, a nossa causa de estarmos aqui, Jesus, ele nos deixou um grande ensinamento através da crucificação. Ninguém entendeu o processo da crucificação. Antes de gravar esse vídeo, a gente já passamos aqui mais de 16 minutos, então a gente fez aí meditação de 25 minutos, e dentro dessa meditação veio forte a imagem de Jesus crucificado, Jesus na cruz. Por quê? Ele mostrou que o ego, ele mostrou que a crucificação humana é a crucificação do próprio ego humano. Desse ego, dessa individualidade, dessa persona que é nos imposta através de informações que nós recebemos desde pequeno, que é o inconsciente, é o id, é 87% abaixo do nível consciente. Nosso nível consciente, ele tem
apenas 12,43%. Então, esse ego, essa persona, que é uma persona que a gente adota para estar no meio de uma sociedade, fadado dessa mesma persona, o ego, mas cada um com um ego diferente. Cada um com uma opinião diferente relacionado a este assunto aqui mesmo que nós estamos falando, de espiritualidade. E dentro desse contexto de espiritualidade, Jesus deixou bem claro que nós somos uma única coisa só. E que Deus é o único ser, que é o Pai. Porque nós mesmos não podemos fazer coisa alguma. A vida humana, gente, é fadada em conceitos. Todos os conceitos que a gente tem de Deus são meros conceitos. Deus não pode ser medido pela mente humana. Deus não pode ser elaborado por uma mente humana. E é por isso que as coisas acontecem, por isso que essas coisas que estão acontecendo vêm acontecendo. A pessoa que não entende como que é formado, tijolinho por tijolinho deste universo aqui, que não tem ciência de estudos, que não tem a mínima preocupação de saber o porquê que acontecem tais coisas, como que vai evoluir? Devemos pensar por um instante, você que está chegando aqui no nosso canal agora, você que está chegando no nosso canal, que o nosso canal foi indicado para você, você que está com N problemas, você que é um buscador e quer conhecer a realidade, eu digo para você, não acredite no que eu estou dizendo, vá e pesquise. Olhe este vídeo e pesquise, questione. Se existe um Deus, Criador, o princípio criador de todas as coisas, e assim como ele criou, ele disse que tudo o que ele criou era bom. E por que há tanto sofrimento e tanta dificuldade de se viver dentro deste planeta, dentro desta dimensão, terceira dimensão? Por quê? Este é o questionamento principal. O outro questionamento diz que, da onde viemos? Quem somos nós? Tem um filme que também recomendo que assistam, Quem Somos Nós? E para onde vamos, né? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão verdadeira aqui? Né? A nossa missão. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai ter que vivê-la, custe o que custar. E o que é a vida, gente? A vida é a própria manifestação deste Espírito onipresente. Só que esse Espírito onipresente, a coisa é tão profunda, tão simples, que é difícil de ser entendido. Então, a manifestação desse Espírito onipresente, ela é de puro amor, de pureza, de alegria e de abundância. Não existe na manifestação desse Espírito escassez, falta, pobreza, tudo que há manifesto no mundo. Tá, mas então por que está manifestando isto no mundo? Que se Deus é um ser, que ele é amor incondicional, ele não impõe condições para amar, ele apenas ama. Por que há? Há porque a falta de conhecimento humano, há porque a humanidade está imersa à escuridão espiritual. E essa escuridão espiritual, ela perdura pelo sentido humano de vida. E todos os cursos que a gente vê, todos os que falam espiritualidade hoje, nós estamos vendo aí, e a gente vê que a coisa ainda não mudou. Tem canais que têm milhões e milhões de seguidores, cursos que são muito bem frequentados, trabalhos que são feitos, muito bem feitos, mas ainda nada mudou.
Ainda não se chegou ao número ínfimo de pessoas que podem provocar esta mudança. A massa crítica, como diz, que seria esse aproximadamente 1% de toda a população mundial. Mas a informação está aí. Cada dia mais informação, cada dia mais conteúdo, cada dia mais pessoas falando sobre o assunto Joel, né? Ele deu uma crescida nesses últimos anos. Por quê? Porque mais pessoas estão chegando a este conhecimento. Mais pessoas vão falar sobre Joel Goldsmith. Nós aqui do canal, nós fizemos um trabalho recentemente, onde nós falamos, nós fizemos um trabalho falando do livro Praticando a Presença, de Joel Goldsmith, que é um trabalho sensacional, o livro Praticando a Presença. E dentro deste contexto de trabalho com os livros de Joel, vai haver outros trabalhos aqui. Tem novidades aqui no canal também para acontecer, gente, este ano. Mas voltando ao nosso raciocínio do vídeo. Então, vocês vejam que a problemática deste planeta é muito grande, mas não é do planeta em si. O planeta em si, como planeta espiritual, ele já está preparado para habitar, para a habitação dos filhos de Deus. Ele já está preparado, já é. Eu já falei no início deste vídeo que aqui mesmo é a vida espiritual. Mas como nós podemos chegar a esta vida espiritual? É nos rendermos para o superego. Nos rendermos à centelha divina. Estudar, né? Trabalhar e ajudar. Cooperar. Se você não tem condições para ajudar, não precisa, gente, não precisa ter nada. É apenas a boa vontade de estudar, a boa vontade de querer aprender sobre o contexto, sobre a ciência cristã, sobre os ensinamentos de Joel Goldsmith, ler o próprio livro Caminho Infinito. Leia mais de uma vez, 2, 3. Joel tem uma obra espetacular. Jung tem uma obra fantástica. O professor Hélio Couto tem livros fantásticos. Você que é ressonante e que estuda o material do professor, tem um curso fantástico que é Alquimia Consciencial. Então, conteúdo não falta, o ensinamento está aí. Tem inúmeras pessoas falando de Joel, tem canal da Rosilda, tem o próprio Sandro, psicanalista, falando sobre os assuntos de Joel. Então, conteúdo não falta. Tem nós aqui também que estamos falando, no contexto da ciência cristã, trazendo a ciência cristã juntamente com o assunto Joel, o assunto da iluminação espiritual, que é o caminho a ser tomado, é o caminho a ser trilhado, é o caminho do meio, a vida mística, que é o caminho a ser trilhado. E aí chegamos na estrada do conhecimento, do autoconhecimento, que é o desconhecido. O mundo do desconhecido, ele é um mundo duvidoso. Porque o caminho é infinito. O caminho é infinito. Por isso que é temeroso este caminho. Por isso que conhecer o caminho não é percorrer o caminho, como Morpheus falou no filme Matrix. Então, para vocês verem o quanto é difícil, gente, estudar. A gente estuda, a gente medita, e a meditação, eu vejo que a meditação ela tem de ser praticada mais vezes, tá? E todo mundo confunde a meditação com bobagem, estado zen. Esse tipo de pensamento, ele remete a uma consciência totalmente materialista da vida. Esses dias eu estava na casa de um amigo, de uma pessoa, e apareceu num campo de futebol uma juíza meditando, sentada na beira do campo meditando. E aí, vai meditar ali no campo de futebol. Mas de quem que é o campo de futebol? De quem é esta vida, gente? Então, as pessoas acham que é uma bobagem meditar, é uma bobagem se conectar com o silêncio. Porque o conhecimento está no silêncio.
O conhecimento não está na tagarelice, na falação, nas vãs repetições, nos mantras que se repetem, se repetem. Adiantou alguma coisa? Isso é um conhecimento milenar. E adiantou? Não adiantou nada. Então, o conhecimento está no silêncio. Calmar o vórtice de pensamentos na mente. Fazer a mente calmar, serenar a mente. E aí a gente vai estar a par do verdadeiro conhecimento. Cristo, ele orava. Só que a oração não é tu ir numa igreja, ajoelhar e comungar ali, não. A oração é meditação. É você comungar com Cristo em você. Em qualquer lugar. É no seu trabalho, é na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você estiver fazendo. Tudo é manifestação deste Espírito onipresente. Então quer dizer que o grande terror do ego é admitir que essa vida não é dele. Esse é o seu problema maior do ego. É admitir que esta vida aqui não é dele. Que as coisas que são manifestadas aqui não é dele, não é minha, não é sua, não é de ninguém. Essa vida aqui, gente, que a gente vive é de Deus. Ponto. Só existe um poder. Enquanto não for admitido isto, enquanto não for sentido isto, os problemas vão persistir. E cada vez mais vai haver mais vacinas, e mais vacinas, e mais vacinas, e mais vacinas, e parece que as curas não vão chegar ao fim. Aonde é que vai parar isso? De quantas doenças são manifestadas pela ignorância espiritual? Então, como eu falo para vocês, o maior desafio é nos rendermos a Deus. Todos os nossos negócios, profissões, tudo, desde a roupa do corpo, que é a própria roupa que nós vestimos, nós somos espíritos que estamos aqui vestindo uma roupa, que é o corpo. Depois a roupa sintética, que é essa roupa, né, que temos de vestir, porque estamos aqui. Tudo isso aqui é feito do quê? De átomo. Do que é feito o átomo? O átomo é uma manifestação do quê? Do espírito onipresente, do campo unificado, do vácuo quântico. Agora, a mente, ela vai dizer, eu sou. O problema do eu sou não é a repetição, é o sentimento. O problema do eu sou é falar, e a coisa, quando cada vez que você mais fala isso, o eu sou, cada vez o problema ele vai perpetuando o problema. O eu sou, ele tem de ser sentido, ele tem de ser praticado. Mas para ser sentido, gente, esse contexto é com as meditações. Aí vem a tal pergunta, né? Até quando eu vou meditar? Você vai meditar até você se sentir unificado com a vida. Você vai meditar até quando você estiver em fase com a vida real, não a vida humana. Por quê? Como eu falei lá, que o espírito é a manifestação de tudo aquilo que nós percebemos, então esse espírito ele está no mundo espiritual, não no mundo material. A matéria em si, ela não tem vida. E eu provo isso para vocês. Vou provar agora. Isto aqui é um mouse, tá, gente? Tá? Esse mouse aqui, ele não tem vida. Para esse mouse funcionar, esse mouse é um mouse sem fio, tá? Ele é a pilha. Para esse mouse funcionar, eu tenho que ligar o computador, que está desligado, eu tenho que ligar o computador para ele funcionar. O computador, ele é feito de átomo. Mas esse computador, ele tem que estar ligado numa tomada.
para eu ligar este computador numa tomada, tem que ter a ação de um espírito. Quem é que está movendo? Quem é que vai ligar este computador? É um espírito. Vai ligar este computador para este computador funcionar, para este mouse poder funcionar. Mas enquanto este mouse não está em funcionamento, ele apenas é uma massa, tá? Mas esta massa aqui, isso aqui é amor incondicional. Isto aqui é alegria, é abundância, tá? E isto aqui passa na mão, e tem várias reproduções dele, na mão de N pessoas. Então ele não é um com todos, ele é um com todos. Porque eu tenho uma cópia dele, mas ele está na casa de várias outras pessoas. Então ele é um comigo e um com todos. Todos nós somos um com ele. Por quê? Porque este artefato aqui, tá? Este mouse, ele é feito de átomo. Então, ele é feito da mesma substância que nós somos feitos. Ele é manifestado através de uma ideia arquetípica. Uma ideia que vem na mente de um ser que vai desenhá-lo, que vai colocar no papel, vai usar toda a química, toda a física química desta terceira dimensão para produzir este produto, através do átomo, da energia, da manifestação do vácuo quântico. Primeiro sai do vácuo quântico, vem para o mundo das ideias é manifestado aqui, na terceira dimensão. E nós, quem nós somos? Somos ideias, somos a imagem e semelhança dele. Enquanto homens, o homem, outra problemática, né? Homem, quando fala em homem, né, gente? Estou falando em homem aqui, mas estou falando no homem assexuado, tá? Deus não tem sexo. Então, outro probleminha que acontece é que, enquanto nós, homens, não nos rendermos ao sagrado feminino, ou seja, não reconhecermos o sagrado feminino, a divindade mulher, a divindade que existe dentro da mulher, a problemática da questão evolutiva, no salto de consciência, permanecerá. Então tem várias coisinhas para se ser reajustado nessa nova era aí. Então essas coisas vão se ajustando com o passar do tempo. Mas esse ajuste esse movimento vai sendo criado através de uma evolução de pensamento. De nós, dos buscadores, das pessoas que estão dispostas a buscar este conhecimento. É um ajuste de pensamento, tá? Então, o que vai acontecendo aí? Então, a pessoa vai buscando, vai estudando, vai chegando ao consenso. Ninguém toca nesse assunto de sexo. Por quê? Porque é uma sombra psicológica massiva e grande dentro deste planeta. Tá? Ninguém toca no assunto da mutilação dos órgãos genitais femininos, que persiste até hoje, né, na prostituição. Enquanto nós, homens, não admitirmos, aceitarmos o contexto do sagrado feminino, que a mulher ela necessita e ela não é que ela necessita, ela precisa ser melhor tratada, porque o tratamento que um homem tem de uma mulher é que o homem acha que a mulher tem de servir primeiro sexualmente, realizar todos os seus desejos sexuais, e aí já está a intolerância do ego. Segundo lugar, que a mulher tem que fazer as vontades do homem, vontades sexuais, que eu já falei, e a vontade do homem em geral. Tá? E terceiro, que a mulher ela tem que ser um objeto para mostrar para as pessoas. Um objeto, uma âncora, que você vai se escorar. Então, enquanto persistir isso, não vai haver mudança. Tá? E isto é prova que, se você pegar os atendimentos hoje de terapias, pode ser terapias holísticas e qualquer terapia, vocês vão ver os relatos de porcentagens
que a maior queixa das mulheres, qual é a queixa que as mulheres têm? É a insatisfação nos relacionamentos. Primeiro, insatisfação sexual, feijão com arroz. O feijão com arroz, infelizmente, não está sendo bem feito, gente. Existe uma aparência global que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Na verdade, não existe nada bem. Então, o feijão com arroz não está sendo bem feito pelos homens. Essa é a grande verdade. Tá? Então, aí vem a questão da massagem tântrica, do sexo tântrico. Vocês acham que a humanidade está preparada para essa prática? Não está, gente. Então, tudo isso que acontece é muito superficial, é mental, é ferramenta. Tá? Então, é uma coisa ilusória, não acontece isso. Porque a realidade que nos mostra aqui, dentro do contexto geral, é a insatisfação geral. Porque a mulher, ela se transformou, a mulher, ela teve um avanço, mas ainda é muito pequeno o avanço que a mulher teve. A mulher precisa ser mais, o homem precisa parar com essa ditadura masculina. Essa ditadura masculina tem que se encerrar no planeta, para que se possa haver uma evolução. Dentro da ditadura masculina, a mulher ela pode avançar até um certo ponto, e dali é cortado. Então, o papel da mulher é gerar filho, satisfazer o homem sexualmente, gerar filho e ter alguma coisinha e ponto. Terminou. Cadê o sagrado feminino da própria mulher? Mas o sagrado feminino é o reconhecimento da sua própria essência, da sua própria presença. É o seu empoderamento. Mas para que isso aconteça, as próprias mulheres vão ter que se empoderar, vão ter que sair desta zona, da própria zona de conforto, de achar que elas precisam de um conforto gerado por um homem cujo fôlego está em suas narinas, tá? E esse conforto ele está debaixo da questão da escravidão, primeiro escravidão sexual e escravidão familiar, porque daí você é dona de casa, você vai fazer as coisas só para casa, só servir a casa, e o restante você não participa. Por quê? Né? Ou se participa com mínimo. Então isso tem que ser cessado. O equilíbrio o yin e o yang, ele precisa ser de ambas as partes, do homem e da mulher. Tá? E uma outra coisinha também é achar que se a pessoa está equilibrada com yin e yang, é a aparência, né, gente? Então, o yin, o nosso yin, que é o sentimento, que o homem, ele é mais yang, é mais ação. O homem, ele penetra, tá? O sol penetra na terra, né? A lua, ela é penetrada. Então, é isso. Mas dentro deste contexto, o homem, ele precisa da energia yin. Porque sem a energia yin, ele vai fazer e não acontece nada. Então, para que as coisas estejam em harmonia, para que a gente realize a própria manifestação do Filho de Deus, que é o próprio Cristo, precisamos estar equilibrado entre o yin e yang, 50% de cada um. E aí as pessoas vão dizer assim, mas a pessoa tem um jeitinho meio de gay, né, de boiola. Então isso é, o que isso é? Isso é a questão do materialismo. Julgar as pessoas, criticar as pessoas, sem informação, sem conhecimento. Então a problemática do planeta é muito difícil de se trabalhar essa problemática. Mas a revolução, essa guerra espiritual que há entre o espírito e a carne, que é a própria vida terrestre aqui, isso vai acabar. Um dia vai acabar. E já está em andamento.
a nova era já está em andamento. Né? Então vocês estão vendo aí que várias pessoas já estão largando suas próprias vidas, se transformando, encontrando a verdadeira vida, seu verdadeiro propósito, sua verdadeira missão de vida. Então tem vários filmes sendo passados aí. A gente viu agora ultimamente o filme Soul, que fala uma parte da realidade. A Mulher Maravilha, que fala do soltar o desejo particular, soltar o seu próprio desejo, que não é assim o meu desejo, é o desejo de Deus que está em jogo. Não é o meu desejo, o seu desejo, é a vida de Deus. Essa vida não é nossa, gente. Enquanto nós tivermos a questão a vida é minha e cada um tem a sua vida, não existe isso. Deus é a manifestação de tudo isso aqui. Nada disso aqui é nosso. Terreno, casa, apartamento, carro, isso aqui tudo é ínfimo. Nada disso é nosso. Agora, porque nada disso é nosso, nós não devemos ter? Devemos ter tudo o que a gente quiser ter, mas com o coração ligados em Cristo. Porque sem isso, tudo que nós vamos ter é passageiro. É o docinho da padaria, é isso aqui. Ó. As relações hoje, relações humanas, é isso aqui. É isso aqui. Por quê? Por que é isso aqui? Porque não tem conhecimento. Sem conhecimento, não tem evolução. Você vive parado dentro de uma vida medíocre, uma vida taxada de problemas, de escassez, de mesquinharia, porque você não se abre para o conhecimento da própria vida de Cristo. E aí as pessoas ficam frustradas porque não tem, e aí continuam manifestando mais do que não tem, porque não tem conhecimento. Então, vê que o problema o problema criado pela humanidade é uma coisa sem fim, porque a vós foi dado todo o poder. E é sem fim pelo próprio inconsciente coletivo. Porque vocês pegam agora as últimas notícias que a gente tem sobre a questão da Covid. Tá. Quantos que pegaram a Covid e se curaram? Isso as pessoas não passam essa notícia. Se essa doença é tão terrível assim, por que eles não mostram as pessoas que foram curadas, tá? O número de pessoas que foram curadas, porque essas pessoas elas vão ter imunidade própria durante muito tempo, porque o nosso organismo, ele, quando é quebrado a homeostase, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele cria uma proteção superior conforme aquilo que é manifestado dentro do organismo, ou seja, um vírus, uma desordem, tá? Então, o organismo, ele cria uma proteção. Então, isso eles não falam. Eles só falam em morte e no agravamento da doença, botando o quê? Medo, pânico e terror nas pessoas. E as pessoas acabam caindo que nem patinhos, acreditando que aquilo ali tem poder. E aí dão poder à doença, propagando mais a doença. Bom, agora tem um alento, veio a vacina. E a simbologia da vacina, estar vacinado, estar imunizado, o que significa isso, gente? Isso é consciência. Você está tendo consciência que aquilo ali, será que aquilo ali vai lhe fazer bem, vai estar imunizando você mesmo? Do que é feita a vacina? Tudo é manifestado por esse Espírito onipresente. Só existe um único poder. Força tem do lado negativo, do lado positivo tem força, ou seja, os pares de opostos, né? Mas a gente precisa transcender esses pares de opostos. Transcendendo esses pares de opostos, a gente chega na própria vida de Deus. Nós nos tornamos realmente filhos de Deus. E a gente tem que ultrapassar esta barreira tão difícil que é os pares de opostos. O bom e o mal, a riqueza e a pobreza, o feio e o bonito. E é isso. O gay e o homem macho e o gay.
É isso, gente. Enquanto permanecermos nesta ignorância espiritual, de julgar, de criticar as pessoas, de apontar o dedo, não vai haver evolução nenhuma. Não vai haver evolução nenhuma. E aí você diz assim para a pessoa que a pessoa não tem condições ou que você está sustentando a pessoa. E aí o outro fala lá que tá, agora vem a vacina e aí agora tá vindo outra deformação genética no vírus. Mais pânico, mais medo, mais preocupação. Então não tem fim isso. Então não tem fim. Então, enquanto a humanidade não parar, para tudo, para. O que é a realidade? Qual o questionamento? Da onde vêm as doenças? Da onde vem essa pobreza? Da onde vem isso tudo que está aparente no mundo? Essas aparências, de onde vem? Será que é criação de Deus isso? Qual é a essência de Deus? Qual é a natureza de Deus? É essas questões que o caminho infinito nos mostra. A natureza do ser individual, a natureza do erro, da onde vem o erro, a natureza de Deus. Quem somos nós, né? Nosso ser individual, quem é? Eu já dei o exemplo aqui para vocês do mouse. Agora vamos falar de um corpo. Vamos dar um outro exemplo para vocês aqui, corpo humano. O corpo humano em estado de vida, quem é que movimenta o corpo? Aqui eu tenho uma mão, ó. Como é que eu movimento essa mão? Quem é que movimenta a mão? A mão ela está parada. Ela pode fazer o bem ou ela pode fazer o mal. Ela pode ser uma mão que vai doar alguma coisa ou ela pode ser uma mão que vai assassinar, que vai matar, que vai fazer o mal. Tá, mas quem é que vai fazer o mal? Será que é a mão? Vamos pensar nisso. Será que a mão que está aqui, está parada, ela vai fazer algum mal para a pessoa? Ela tem poder de se levantar sozinha, ir lá e dar um tapa numa pessoa? Quem é que vai dar o tapa na pessoa? Quem é que vai reagir às circunstâncias? É a própria pessoa, gente. É o próprio conteúdo mental. É o sistema de crenças deste espírito que está sendo manifestado dentro desse corpo. Quando a pessoa morre. Morrer, né? Então, eles acham que morrer é uma coisa assim que... Então, Jesus provou que a morte não existe. A ciência cristã mostra que a morte não existe. Que é uma troca de roupagem. Então, quando você está ali, deitado num caixão, tá? Eu tive essa experiência quando eu fui fazer na educação física nós temos uma matéria que se chama morfologia, anatomia humana. Então, vem um corpo dissecado, de um cadáver dissecado, para a gente fazer análise de músculo. E ali a gente vê a sombra. Eu não entendia por que tantas pessoas passavam mal olhando aquele corpo ali dentro de uma sala, por exemplo, uma sala de 40 alunos, por exemplo, na nossa turma era de 40 alunos. E ali mulheres passando mal, pessoas vomitando, poucas pessoas ficaram ali olhando aquele corpo. E eu depois até brinquei, peguei uma lata de refrigerante, um canudo, botei na boca do cadáver ali e tal. E eles, tu não... Cara, mas isso aqui é um corpo, tá dissecado. E a gente começou a estudar aquele corpo, ver os músculos de um cadáver, de uma pessoa, de um cadáver que estava ali para ser estudado. Então, levantar aqueles músculos, olhar ali. Então, aí eu percebi o tamanho do problema da humanidade. Porque aquilo ali, gente, hoje é uma matéria morta. Não tem vida. Mas quem é que dá vida para a matéria? Eu não falei que é o espírito? Que só existe um único espírito manifestando e ele se individualiza, deixando um livre-arbítrio, um ego para cada um poder evoluir conforme suas vidas barra vida tal, vida tal, vida tal, vida tal, vida tal, até chegar a esse conhecimento aqui. Então aquele corpo ali
aquele cérebro que está ali parado, aquele corpo que está ali, não tem nada, não tem vida. Então você levanta aquele músculo, você olha, esse é o músculo tal, ele vai daqui a ali. Então você precisa ver num corpo dissecado aquilo que tem dentro de você. Olha só que interessante. Você precisa ver fora aquilo que tem dentro de você. Porque você está inconsciente do seu próprio corpo. Isso é uma das premissas do treinamento consciente, que é um trabalho que a gente faz na educação física como personal trainer. Mas isso aí é uma outra questão. A gente está falando aqui de espiritualidade, mas o exemplo é o mesmo, é um todo. Então, o que acontece aqui? Nós estamos aqui projetados fora, no mundo lá fora. Mas nós não estamos voltados para dentro de nós. Entendeu? Então, você vê que todos os ensinamentos, tudo que as pessoas fazem, é tudo projetado para fora. É os julgamentos, é o apontamento, tudo fora. Tudo para fora superficialmente. E o nosso sentimento interior, aquilo que nós estamos sentindo, estamos criando. Então, a pessoa diz assim, que gosta de dinheiro. Ela gosta de dinheiro e está criando o quê? Escassez, falta. Então não gosta. Então é simples, a gente começa a detectar por que faltam as coisas na nossa vida. Porque a gente tem uma programação, a gente tem uma vivência, e até que a gente manifesta esta pureza, esta felicidade de estar imbuído dessas questões espirituais divinas, nós temos que estudar bastante, trabalhar bastante, e ajudar bastante, e purificar bastante até os nossos próprios desejos. Agora vejamos, Mary Baker Eddy tinha uma premissa que ela dizia o seguinte: não existe espíritos. E aí pegou, né? Como que fica a situação do espiritismo? Não existe espíritos. Tudo existe apenas um único espírito que manifesta tudo. Então a ciência cristã, ela abomina a questão fora do espírito onipresente. Ela tira totalmente o poder de espíritos. E por isso que ela chegava nos lugares e Joel, perguntando para um dos seus alunos de ciência cristã como é que era feita as curas de Mary Baker Eddy, e um dos alunos relatou que só a presença dela já curava. O grau de vibração atômica que ela tinha. Aonde ela chegou, né? Pois ela passou também por vários problemas na vida até chegar a este grau de patamar de vibração. A frequência, gente, ela vai aumentando a partir do momento que você começa a expandir a consciência. Vai aumentando a frequência, vai expandindo a consciência. E aí o espírito ele vai tomando a rédea da sua própria vida. Enquanto nós, como egos encarnados aqui, não deixarmos a ação desse espírito tomar a rédea de nossa vida, nós continuamos manifestando que é uma resistência contra isso. E o que é essa resistência? A resistência são os problemas. Tudo que nós falamos aqui no vídeo é tudo compilado desses ensinamentos que a gente vem estudando, aprimorando e aprendendo. A cada dia a gente aprende uma questão nova na vida. Então tudo aquilo que a gente ouve, que a gente não gosta, tudo aquilo que a gente... Quem é que não gosta? É o ego que não gosta. E se a gente não gosta é porque a gente tem uma sombra relacionada àquilo. Está dentro de nós. Então esse sentimento de não gostar está dentro de nós. Quando nós começamos a expandir a consciência, a gente já começa a notar que isso está dentro de nós. Quer dizer que a gente deu um salto de consciência, a gente já expandiu. A gente sabe que isso está dentro de nós e a gente vai tratar isso aonde? Dentro do descanso deste próprio espírito onipresente, dentro do descanso do espírito. E a gente começa a encontrar soluções. Só que estas soluções, essas coisas que todo mundo quer que seja assim, não são no tempo do espírito. Porque ele sabe tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, ele sabe. Pois ele está dentro de nós, é a nossa alma. Como é que ele não vai saber tudo que a gente precisa? Por isso que ele falou lá: não vos preocupeis com a vossa vida,
com o que tendes de comer, beber ou vestir. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Mas não, né? Mas não. Parece que isso aí foi uma coisa que deixou todo mundo dizendo, não, isso aí é historinha, eu vou lá na igreja tomar uma hostinha, eu vou me benzer ali, aqui, ali, vou lá no terreiro fazer um trabalhinho e tal, passar um trabalhinho, eu vou na igreja ali fazer um cultinho, e eu continuo levando a minha vida aqui e tal, como sempre levei, eu tenho grana, eu tenho carro, e assim vai. Cada um faz a sua vida e pronto. Ah, isso aqui, eu vou morrer mesmo e tá tudo acabado, eu vou embora mesmo daqui, eu não vou levar nada daqui. Sim, você vai levar. Sabe o que você vai levar daqui? A sua consciência. Só que a consciência tem um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético leva você justamente ao que você está vibrando. Para outra dimensão, é claro, né? Você vai habitar um mundo igual ao que você está vivendo aqui. Dizer, pô, mas ainda não parou? Pô, continuo no mesmo lugar, nas mesmas coisas, mas agora pior, porque daí lá você vai ver o quê? Você não vai ver o carro importado que você teve, você vai ver lá a realidade. A realidade. E aí, em sã consciência, mostra que tudo aquilo que foi programado para você fazer, para você evoluir, para você aprender, vai passar como um filme e você vai perceber que tudo aquilo que você deixou de viver, deixou de fazer, continua perpetuando na sua consciência. E aí vem a marretada. E aí a questão é, você vai ficar quanto tempo lá? Para pedir perdão, para alguém lhe tirar você de lá, para resgatar você, para você fazer um tratamento num hospital espiritual, para você começar a assistir palestras, começar a desenvolver lá do outro lado. Ou você pensa, gente, que lá na outra frequência é a mesma coisa que aqui. Aqui é a própria vida espiritual. Então lá continua-se tudo como dantes no quartel de Abrantes. E é por isso que a ciência cristã e os ensinamentos do Joel estão na transcendência dos pares de opostos. Porque até lá, né, do outro lado, existem os pares de opostos. Né? Foi visto no filme André Luiz que quando ele chegou lá onde? Na lama. Depois, quando ele foi para lá, quando ele foi tratado dentro do hospital, o ego já começou a trabalhar ali, trocando sopa, né? Então eu me lembro como se fosse hoje esse filme, trocando sopa, fazendo coisinhas ali e tal, isso tudo é ação do ego. Tudo é o ego, né? O que é bom pra mim, é bom pra mim, os outros que se dane, que se ferre. Então enquanto tiver essas questões aí, nada vai ser mudado. Mas eu quero encerrar este vídeo como uma nova era, dizendo que o acalanto da nossa alma fala o seguinte: eu vos deixo a paz, minha paz vos dou, mas não como este mundo a dá. Não estribes o vosso coração, nem vos atemorize. Por quê? Porque a essência de tudo é harmonia, é amor incondicional e é paz. Fiquem com a minha paz, paz do Cristo, e até o próximo vídeo. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito.
É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado e, assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.